Graça e paz. Eu gostaria de ler com você hoje, capítulo 11 da Carta aos Hebreus, a partir do versículo 7, que diz assim: Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Aqui o autor ele descreve vários personagens bíblicos que foram considerados heróis e venceram pela fé. Entre eles está Noé, cuja história é contada a partir do capítulo 6 de Gênesis. Lá diz que Noé era um homem justo e bom e que ele andava com Deus. O Senhor ele estava muito entristecido com a devassidão que estava tomando conta da face da terra. Os homens estavam totalmente corrompidos e o Senhor decidiu começar tudo de novo através de Noé. Então ele pede para Noé construir uma arca, ele dá as medidas, o material que seria usado e a forma que ela deveria ser construída. E Noé, mesmo morando numa região árida, longe dos oceanos, ele começa a construir aquela arca em obediência à vontade de Deus, em obediência às instruções vindas da parte do Senhor. E ele fica 120 anos construindo aquela arca. Ele começa a construir a arca, ele tinha 480 anos. E quando ele tinha 600 anos de idade, a arca fica pronta. Durante 120 anos ele construiu aquela arca. E a Bíblia diz que ele pregava juízo na terra. Você imagine um homem morando numa região longe do oceano, começa a construir uma arca, dizendo que o fim estava próximo, que os homens deveriam se arrepender, se converter ao Senhor e entrar na arca, porque senão eles seriam destruídos por um dilúvio. Deus mandaria muitas águas, muita chuva, que inundaria toda a terra. Noé foi alvo de críticas, de zombaria, de muito falatório, mas ele continuou fazendo o seu trabalho e pregando arrependimento. Mas nenhuma alma se converteu, nenhuma alma creu no que Noé estava falando. Apenas ele e sua família entraram naquela arca. O resto dos seres viventes, de todos os homens e mulheres que existiam na face da terra, morreram no dilúvio. Antes disso, da arca ser fechada, o Senhor deu ordem aos animais e entraram na arca um casal de cada espécie de animais. Então, você imagine, antes de começar o dilúvio, entram os animais, entra a família de Noé. E a Bíblia diz que o Senhor fechou por fora a arca. Então, quando começou o dilúvio, as pessoas que tentaram entrar na arca para serem salvas não conseguiram. Elas tinham que ter crido antes, quando tiveram a oportunidade. Mas elas não creram e pereceram. Mas dentro da arca, a salvo estavam a família de Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras e todos aqueles animais. Então começa o grande dilúvio. E a Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites choveu torrencialmente, inundou toda a terra. Entre o período que começou a chover e o período que a terra ficou seca, que finalmente Noé pôde sair da arca, foi mais de 1 ano. Noé e sua família e todos aqueles animais dentro daquela arca. Imagine a situação. Os animais fazendo barulho, cada um o seu barulho, né? Uns latindo, outros mugindo, rugindo, piando, miando, todo tipo de barulho que um animal pode fazer havia ali dentro daquela arca. Os animais fazendo as suas necessidades e pouquíssimas pessoas para poder fazer a limpeza, para poder recolher
as necessidades dos animais e jogar fora da arca. Eu, como dona de casa, sei muito bem que uma casa ela precisa ser arejada, ela precisa do sol, ela precisa da luz, do vento, né? E quando nós vivemos dias de muitas chuvas, a casa ela fica difícil até para limpar. Não vem sol, não vem o ar, não dá para abrir as janelas para arejar a casa. Nas casas que tem animais dentro, fica um mau cheiro, né? Por mais que se limpe, que se passe produto, que se desinfete, fica aquele mau cheiro impregnado, porque não tem corrente de ar, não tem o sol, né? Para trazer vida à casa. Vocês imaginem uma arca cheia de animais, fazendo as suas necessidades, sem haver corrente de ar, sem haver nada para arejar, sem bater um sol porque choveu demais. A situação que era dentro daquela arca deveria ser muito difícil. E eles viveram mais de 1 ano nessa situação. Hoje nós vivemos uma situação de pandemia. Não podemos sair de casa à vontade, não podemos ter contato social à vontade. E mesmo assim, tantas pessoas estão sofrendo, né? Crises emocionais, estão sofrendo com depressão, síndrome do pânico, angústia. Nós estamos com as crianças dentro das nossas casas, ansiosas, entristecidas, sem poder sair para brincar, para se relacionar. E tem sido difícil para todos. Mas mesmo assim, nós sabemos que lá fora o mundo continua, né? Temos o mercado ainda para ir, a farmácia, a gente consegue contato com os amigos, com os familiares, através do telefone e das redes sociais. Entretanto, Noé e sua família sabiam que fora da arca não havia mais vida. Não havia mais familiares, não havia mais amigos, não tinha restado mais ninguém lá. E eles lidavam com a situação difícil de dentro da arca e pensavam como seria quando aquilo tudo terminasse. Eles teriam que recomeçar. Mesmo assim, em obediência à palavra de Deus, confiados na palavra de Deus, eles obedeceram, eles seguiram adiante, eles foram em frente. E pela fé, Noé venceu. Pela fé, ele salvou a sua família. Pela fé, ele não olhou para trás. Ele não se preocupou com aquilo que iria acontecer. Ele apenas obedeceu. Que lição para mim e para você? Como devemos seguir o exemplo de Noé? Nos dias de hoje, ainda mais. Não deixe que as dores, que os medos, que os temores tomem conta de você. Obedeça a instrução do Senhor na sua vida. Ouça o que Deus está falando para você nesse momento. Não se desespere, não se entristeça. O Senhor continua no controle e Ele fará o melhor pela sua vida. Que você possa ter a fé de Noé, que você possa obedecer à instrução do Senhor. Que o Senhor te guarde, a você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.